Todos. É sempre um gosto estar convosco. Penso que me estão a ouvir bem? Sim? Ok. É sempre um gosto estar convosco. Eu sei que hoje estamos menos, mas para mim é sempre um prazer falar da Palavra de Deus, porque é algo que eu prezo bastante e que devia aplicar ainda mais à minha vida. E se há alguém que no final de um dia de domingo, já com cultos, muitos de vocês ainda tiram do vosso tempo, em vez de estar a ver como é que ficam as eleições, estão aqui para me ouvir, claro que é com todo o gosto mesmo. E espero que depois de um fim de semana, a meio de um fim de semana tão proveitoso para os meus irmãos na Quinta do Conde, espero não baixar o nível, para assim dizer. Mas pela graça de Deus, como estamos a falar da Palavra de Deus, certamente será proveitosa para cada um de nós. Eu gostava de falar-vos hoje de um rapaz que cometeu um grave erro na sua vida. E vamos ver como é que tudo isto aconteceu, porque ele cometeu um erro grave na sua vida, desgraçou a sua vida, desgraçou a vida da sua família, mas não foi o único culpado. E eu quero que nós tiremos algumas lições para percebermos como é que podemos evitar cair neste erro. Eu quero ir então para o segundo livro de Samuel, capítulo 13. Segundo livro de Samuel, capítulo 13. E quero falar-vos de Amnon. Amnon é uma personagem na Palavra de Deus que passa despercebido numa leitura rápida. A sua história praticamente não é contada na escola dominical às crianças por razões óbvias, mas é uma história que nós devemos conhecer. Devemos conhecer não para seguir o exemplo, mas para percebermos onde é que ele caiu e que nós devemos ter muito cuidado. Então, não vamos estar a ler o capítulo todo, vou só contar-vos rapidamente a história. Então, nós temos o segundo livro de Samuel, capítulo 13, fala-nos de três filhos de Davi. Este capítulo 13 vem, obviamente, depois do capítulo 12 e depois do capítulo 11. O que é que acontece no capítulo 11 do segundo livro de Samuel? David comete um adultério e arranja maneira para disfarçar uma gravidez que não estava nos planos de Davi. Para disfarçar essa gravidez, acabou por enviar o marido da Batseba para a morte. E posteriormente, no capítulo 12, vemos o profeta Natã a condená-lo e a dizer-lhe o que é que ia acontecer em consequência do que ele tinha feito. E é particularmente interessante, e antes de lermos o segundo livro de Samuel, capítulo 13, quero ler-vos aqui uma parte, a dada altura, quando o profeta Natã está a repreender Davi, ele diz assim: assim diz o Senhor, segundo livro de Samuel 12, 11, assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Isto aconteceu mesmo anos mais tarde com o seu filho Absalão. Mas o que eu quero tirar deste versículo é que desde que aconteceu isto, Davi nunca mais teve mão na sua família. Os seus filhos provavelmente olharam para a atitude do seu pai e pensaram: então isto é à vontadinha, se ele faz, eu também posso fazer. E vemos como o reino de Davi começou a ter sérios problemas, como o próprio profeta lhe disse, começou a ter sérios problemas a partir deste pecado. Claro que o Senhor perdoou, mas as consequências não se livrou das consequências. Então nós vamos ao capítulo 13. Eu gostaria de o ler todo, mas também para não gastar muito tempo, vou só ler as partes mais importantes. Versículo 1. E aconteceu depois disto o quê? Do capítulo 11 e do capítulo 12. Aconteceu que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amnon até adoecer, porque Tamar, sua irmã,
por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Então nós vemos aqui que Davi tinha vários filhos de várias mulheres e tinha 2 filhos, um deles era Amnon e outro era Tamar. E Tamar era virgem, era uma mulher bonita e o Amnon apaixonou-se por ela. E aqui a palavra mais correta é mesmo a paixão, porque ele não amou verdadeiramente. Nós vamos ver que o que ele sentia por ela não era amor, o verdadeiro amor, porque a Bíblia diz que o amor não busca os seus próprios interesses, e ele quis, vamos ver que ele foi tirar partido dela, aproveitar-se dela. E então ficou doente e não conseguia agir de acordo com os seus impulsos, com aquilo que desejava, porque havia ali um bloqueio, havia algo que não lhe permitia fazer aquilo que ele gostava. Talvez algum temor de Deus, receio de como é que poderia proporcionar aquele encontro para poder possuí-la, e talvez algum medo das consequências. Não conseguiu, mas ele contou, o amigo dele, versículo 3. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz, era alguém muito esperto, muito sabido, muito entendido na vida, tinha muita experiência. E então ele contou-lhe o que se passava. Então o que é que ele aconselhou? Ele disse-lhe assim, versículo 4: porque tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filho do rei, não me farás saber a mim? Então lhe disse a Amnon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge doente, e quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer e prepare comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Então ele deu-lhe um conselho espetacular, não é? Vais arranjar aqui maneira de o teu pai permitir que a tua irmã te visite, fazes-te doente e por aí fora. E claro que ele não lhe disse tudo, disse só: olha, já te arranjei maneira de tu estares sozinho com ela. E nós temos de ter muito cuidado com estes amigos que sabem muito do que não interessa, daqueles amigos que têm entendimento da vida, mas numa perspectiva mundana. Porque pessoas ímpias nunca nos vão dar conselhos piedosos, conselhos que nos levam a tomar decisões que nos aproximam de Deus e que têm boas consequências. E sabem uma coisa, em tudo o que vemos aqui, o Jonadab dá-lhe um conselho. Não vemos temor de Deus em lado nenhum, não vemos Deus aqui. Diz só: tu queres, tu podes ter. Tu és filho do rei. E não sei se na conversa não está dito: olha, tu viste o que é que teu pai fez. Teu pai também arranjou maneira da mulher vir lá ter a casa e fez o que queria dela. Muito cuidado, isto é muito importante. Muito cuidado com o pedir conselhos, mesmo à medida, a pessoas que já sabemos o que é que elas nos vão dizer. Ou seja, por vezes há pessoas que vão pedir conselhos a determinadas pessoas porque sabem que dali vão ter um certo conselho, e não pedem a outras porque já sabem o que é que lhe vai dizer. Portanto, quer uma determinada coisa, vai a uma certa pessoa. Eu até já ouvi contaram-me de situações em que alguém pede um conselho a um irmão idóneo e que costuma dar bons conselhos espirituais. Perguntou-lhe uma coisa, ele disse o que é que achava, a pessoa não gostou e foi ter com outra, que por acaso já tinha tomado a decisão que esta pessoa também queria tomar. Portanto, foi mesmo à pessoa certa. Juntou-se a fome à vontade de comer, ou seja, uma pessoa que queria fazer algo e outra pessoa que queria, com o seu conselho, ter outra pessoa que também o fizesse, para que a sua atitude não fosse tão mal vista, por assim dizer. Ora, não fui só eu a fazer. Temos de ter muito cuidado. E este Jonadab é aquilo que eu chamo um desbloqueador de pecados. O pecado estava bloqueado.
Havia algo ali que não deixava o Amnon agir de acordo com os seus impulsos. E quem é que apareceu em cena? O Jonadab, que deu-lhe aquilo que ele queria. Deu-lhe o conselho que ele queria ouvir. Não vemos o Jonadab a dizer-lhe: oh meu amigo, mas estás maluquinho ou quê? Ela é tua irmã. Vais fazer uma coisa destas? Isto é impensável. Não podes. Olha assim, se quiseres, fala com o teu pai, mas já sabes o que é que ele vai dizer. Ele precisava, o Amnon precisava de um amigo que lhe dissesse não. Há um provérbio que diz, Provérbios 27:6: fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Este disse o que ele queria ouvir. Maravilha! Mas ele precisava de alguém que dissesse: não te metas nisso. Se tu fores por aí, isso vai trazer grande mal. Olha, o que é que vai ser da tua família depois disto? Há uma frase que eu gosto bastante do Thomas Sowell, e nós estamos a aproximar das eleições nos Estados Unidos e vamos ter dois candidatos que não enchem as medidas a ninguém, não é? E este Thomas Sowell, que é um senhor já com 90 anos, vai partir para a eternidade sem nunca ter sido presidente, e acho que teria dado um grande presidente. E é um homem negro. Eu gosto muito de algumas coisas que ele diz. Então ele diz assim, este Thomas Sowell diz: se queres ajudar alguém, diz-lhe a verdade. Mas se queres ajudar a ti mesmo, diz-lhes o que ela quer ouvir. Se tu queres ajudar a pessoa, diz o que ela precisa de ouvir. Mas se queres beneficiar-te a ti mesmo, ajudar-te a ti mesmo, vais dizer o que ela quer ouvir. E é este tipo de pessoas que andavam ali à volta de Amnon. E reparem, este Jonadab era primo de Amnon, porque nós vemos que ele era filho de Simeia. Simeia aparece na Bíblia naquele desfile em casa de Jessé, quando Samuel diz: olha, vem aqui para ungir um dos teus filhos como rei. E ele, então, o Jessé faz desfilar os seus filhos, e o Samuel rejeita o primeiro, rejeita o segundo. E o segundo era este Simeia, que era lá aparece Samá, mas é a mesma pessoa, que era um irmão de Davi, um dos irmãos mais velhos. E este Jonadab provavelmente era uma pessoa mais velha e sabia muito da vida. E reparem que esta pessoa, que era primo de Amnon, dá-lhe um conselho destes. É terrível. Nós vamos pensar que tipo de amigos temos. Quais são os nossos amigos? São aqueles que nos aproximam de Deus ou aqueles que nos ajudam a pecar? Este Amnon tinha um amigo que não o aproximou de Deus, ajudou-o a pecar. Quando lhe parecia difícil, diz aqui, parecia aos olhos de Amnon dificultoso, ou seja, era difícil pecar. É difícil, eu ajudo-te. Terrível. Dizia Davi, penso que terá sido Davi: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. É este tipo de pessoas que devem estar à nossa volta. Devem ser estas as pessoas que nos influenciam. Porque quanto mais andarmos com um determinado tipo de pessoas, mais nos vamos comportar da forma que eles se comportam. E o apóstolo Paulo também diz a Timóteo: foge dos desejos da mocidade e segue com os que com um coração puro invocam o Senhor. É este tipo de pessoas que devem estar à nossa volta. Não amigos sagazes, pessoas muito sabidas, pessoas que sabem muito da vida e que nos vão dar conselhos que podem ser a nossa ruína, e não só a nossa ruína, mas também daqueles que nos rodeiam. E também devemos ter cuidado com o tipo de pessoas que nos influenciam a nós, não é? E que também influenciam os nossos filhos. Porque o David andava a dormir. O David talvez estivesse agora entretido com a sua nova família, com o seu filho. Entretanto, Salomão já tinha nascido e estava ali muito entretido com o novo filho, a nova mulher, o brinquedo novo, por assim dizer. E estava completamente a leste do que se passava com os seus filhos.
Andava um a abusar de uma irmã, andava o outro a conspirar para matar o outro irmão, como vamos ver daqui um bocadinho. E tudo isto com o Davi a dormir na parada, por assim dizer. É muito importante que nós percebamos que as pessoas que nos podem influenciar, os influencers digitais, por exemplo, nos Instagrams, TikToks, YouTubes e outros, são pessoas que não nos conhecem. São pessoas que nós não os conhecemos. Não conhecemos a sua vida. E o seu bem-estar, e o nosso bem-estar, não é a sua principal prioridade. Vou repetir. Os influencers, primeiro, não nos conhecem. Nós não os conhecemos. E o nosso bem-estar não é a primeira das suas prioridades. Quem são essas pessoas? A regra geral são os pais. Os pais é que conhecem os filhos conhecem a vida dos pais e o bem-estar dos filhos está no topo da prioridade dos pais. Quando são pais cuidadosos, pais que se preocupam verdadeiramente. Mas infelizmente, muitas vezes, as crianças deixam-se influenciar por outro tipo de pessoas, pelos tais influências que muitas vezes levam à ruína da vida dos jovens. E certamente já ouviram muitas vezes pessoas a dizer: eu já não conheço o meu filho, ele só quer saber do telemóvel, das redes sociais, do TikTok, e eu já não consigo entrar. E certamente chegou aqui um momento em que David já não conseguia entrar na vida dos seus filhos. Porquê? Porque David não tinha uma comunicação saudável com os seus filhos. Há uma passagem que eu não vou ler agora, mas já citei várias vezes. E até já citei aqui num culto à noite, há uns 2 anos. Diz assim, segundo livro dos Reis 1.6. Segundo livro dos Reis 1.6. Acerca de Adonias, um filho de Davi, que se revoltou contra ele. Dizia assim: e seu pai nunca o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Davi não tinha uma comunicação adequada com os filhos. Negligenciava os seus filhos. Também tinha tantos, eles estavam dispersos, uns para cada lado, ele nem sabia. Não os conhecia verdadeiramente. E por vezes era fácil, os filhos diziam assim: ó pai, eu quero isto, ok, está bem. Queres que a tua irmã vá a casa? Está bem, ela vai. Porque não estava para se preocupar muito com o que é que ele quereria. Para que é que ele quereria aquilo? E vamos ver porque é que eu digo isto. Porque há um outro irmão, um outro filho de Davi que pede uma coisa e ele diz: está bem, vai lá. As más influências, como esta, podem vir da própria família. Pode estar, a má influência pode ser na própria família, irmãos, primos. Eu sei que aí na Quinta de Conde vocês têm muitos primos uns dos outros, não é? Há uma família alargada, muito grande, e nas Fontanhas também já tive a oportunidade de dizer isso, tem ali muitas que são família. E a família, os primos, podem ser uma grande ajuda, e devem ser uma grande ajuda. Mas vamos também ter cuidado, lá porque é primo, lá porque é familiar, vamos baixar a guarda, porque até gostamos dele, e ele é assim, mais brincalhão, é mais... Cuidado com quem é que nos influencia. Já há uns anos, houve um jovem, eu acho que, não sei se é felizmente ou infelizmente, mas não há muita gente que venha desabafar coisas comigo. Mas houve um que me disse no final de um estudo que dei, disse-me com grande mágoa: o primeiro contacto que ele tinha tido com pornografia tinha sido de alguém que ele conhecia da igreja. O primeiro contacto que teve com pornografia era alguém que conhecia da igreja. Portanto, pode estar onde a gente menos espera. Portanto, temos de ter muito cuidado. Então, o Amnon passa à prática, não é? Teve este conselho, péssimo, já vamos ver como vai arruinar a sua vida, a vida da sua irmã, o próprio reino, a família, tudo ficou estragado por causa disto.
Então nós vemos aqui no versículo 6, o Amnon pede ao pai: pai, eu estou doente. Não, o rei veio visitá-lo e ele disse ao pai: olha, estou doente, manda vir a Tamar para cozinhar para mim e eu para ver se eu fico melhor. Então ele veio e infelizmente ele conseguiu o que queria. Forçou-a. Ela ainda disse: não faças assim, pede ao pai, não faça, isto não se faz assim em Israel. Diz ela no versículo 12, versículo 12: não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. E para onde iria eu com a minha vergonha? Ou seja, ela ainda diz: não, explica porquê, o que é que vai ser da minha vida depois? E ele não quis saber. E forçou-a e deitou-se com ela. Na verdade, como eu disse, isto não era amor. E vamos ver como não era amor. Porque o amor não busca o seu próprio interesse. Então, versículo 15. Reparem no versículo 15. Depois de Amnon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe a Amnon: levanta-te e vai-te. E repara depois no versículo 17: deita esta fora. Ou seja, deitou-a fora. Tratou como lixo. Imaginem como se sentiu esta mulher. Tamar realmente é nome de quem não tem sorte com os homens. Alguns se calhar lembrar-se-ão da outra Tamar que aparece na Bíblia, que até aparece na genealogia do Senhor Jesus Cristo, em Mateus. Tamar é aquela mulher que... não vou contar agora a história toda, mas é uma mulher que não teve grande sorte com os homens. Teve 2 homens, um morreu, o outro morreu e depois acabou por engravidar do sogro. Imaginem só a história. Ou seja, as Tamar na Bíblia não são mulheres com muita sorte com os homens. E de facto esta mulher ficou com a vida arruinada. Nós não lemos mais nada sobre ela na Bíblia. Lemos só que o irmão, o Absalão, a encontrou, soube o que é que se passava, mas não vemos mais nada. Porque era costume elas vestirem, vemos isso no versículo 18, era costume elas vestirem-se de uma forma que se notava: olha, esta é uma filha do rei e é virgem. E reparem que uma filha virgem do rei era algo muito valorizado. Lembram-se do que é que David teve de fazer para conseguir casar com a filha do rei? Teve de matar, penso que 200 filisteus. Lembram-se dessa situação em que o Saul disse: queres casar com a minha filha? Vai, e tens de matar. Não disse matar, mas percebe-se que para ele conseguir aquela parte do corpo dos filisteus tinha de os matar. Então teve de matar, penso que 200 filisteus. Era algo muito valorizado. A virgindade naquele tempo era algo muito valorizado. Hoje em dia é algo banalíssimo. Infelizmente até no meio cristão, no meio evangélico, já não é um dado adquirido, infelizmente. Mas ali era muito valorizado. E este louco, sim, foi mesmo uma loucura que ele fez, por um pouco de prazer, para ter por um pouco de tempo prazer de pecado. Olhem o que é que ele fez. Destruiu a sua reputação. Destruiu a reputação da sua irmã. Escangalhou aquela família toda. Acabou morto, assassinado. E vamos ver daqui a um bocadinho que ele potenciou uma guerra civil. Para quê? Para ter um bocadinho de tempo de prazer de pecado. Foi pouco tempo. Depois, versículo 15 diz depois. Ou seja, conseguiu e depois já não servia. Porque o pecado nunca traz a verdadeira satisfação. O pecado é mais a expectativa. Vou ter aquilo e vai correr tão bem, vai ser tão bom. Pois quando se tem a coisa, afinal não era assim tão bom. Isto é quase como, às vezes, eu encomendo livros, fico todo entusiasmado, vai chegar, estou ansioso para ter aquilo, e depois chega, não era bem isto que eu queria, não era assim tão bom. Mas claro, estou a falar de livros, não estou a falar de pecado. Mas o pecado não traz satisfação. Se houvesse uma publicidade honesta em relação ao pecado, seria esta: queres pecar? Um momento de prazer,
uma eternidade de arrependimento. É isto que é o pecado. Tens prazer por um pouco tempo, mas depois vais ter uma eternidade de arrependimento. E vemos aqui com este exemplo que ele não ficou satisfeito, destruiu a vida de várias pessoas e infelizmente há pessoas que tomam decisões, às vezes mal aconselhadas, que afetam não só a sua vida, mas a vida de muitos que os rodeiam. Às vezes há famílias que ficam destroçadas, filhos que ficam abandonados e nunca bem resolvidos por causa do que um dos seus pais faz ou os seus pais fazem. Ministérios, igrejas locais que são severamente afetadas por causa de uma má decisão. Não pensemos que aquilo que nós fazemos de mal só nos afeta a nós, pode afetar gravemente muitos, até gerações futuras. Então nós vemos a seguir, Absalão sabe, no versículo 20, Absalão percebe o que aconteceu e diz-lhe: cala-te, e ficou lá, resguardada, ficou se calhar enclausurada o resto da vida. Sabe uma coisa? A Bíblia trata a questão da violação de uma forma muito, muito grave. É como algo que é muito grave. Diz Deuteronômio 22, 26. Porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este negócio. Isto é violação, é uma coisa muito grave. Porque é praticamente condenar a uma existência traumatizante a alguém. Por quê? Para ter pouco tempo de prazer de pecado. Ainda para mais com uma irmã. E depois tudo o resto que dali resultou. Então o Absalão, quando soube disto, quis vingar a sua irmã e matar Amnon. Então nós vemos nos versículos seguintes, ele primeiro pede a Absalão, que era irmão mesmo, não era meio irmão apenas, era mesmo irmão de pai e de mãe de Tamar. E primeiro diz a Davi para vir lá visitá-lo e fazer uma festa. Davi diz que não pode, diz: então venham os teus filhos. Então foram os filhos, e o Absalão disse: quando o Amnon estiver bem regado, alegre, tratem de o matar. Disse aos seus servos, aos seus criados: matem-no. Então isso aconteceu. E os irmãos de Davi, os irmãos de Absalão e de Amnon, fugiram todos quando viram aquilo. Só morreu o Amnon. Reparem agora numa coisa, ou seja, isto é o amargo fruto do pecado, ou seja, colheu o fruto do seu pecado. E reparem uma coisa, uma vez mais, Davi não percebeu o que se passava. Davi não percebeu, porque isto foi 2 anos depois. Passaram-se 2 anos. Se calhar Davi pensou: isto já passou. Diz só que Davi, quando soube do que tinha acontecido com Amnon e Tamar, a sua ira se acendeu muito, acendeu em ira, ficou muito chateado. Vemos consequências? Não vemos nenhuma consequência. Não aconteceu nada. Então o que é que o Absalão faz? Se calhar de vingança pelo que aconteceu à sua irmã, e se calhar também indignado pela falta de ação do seu pai, porque isto também é grave, o pai não ter feito nada, arranjou este estratagema e matou o seu irmão. E então, o que acontece? Fogem todos. E vem a notícia até Davi de que todos os seus filhos tinham morrido. Morreram os filhos todos. Então onde é que diz? Versículo 30. Absalão feriu a todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Se calhar o telejornal daquela noite abriu com o José Rodrigues dos Santos a dizer: morreram todos, como fez há uns meses.
Morreram todos, mas não, de facto não morreram todos, morreu só um. E alguém fez o favor de dizer a David: está descansado, só morreu um. Só morreu o teu filho Amnon. E reparem, sabem quem é que estava ali? É extraordinário. Este não está aqui por acaso. Versículo 32. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não diga ao meu senhor que mataram a todos os mancebos filhos do rei, porque só morreu Amnon, porque assim eu tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que ele forçou a tomar sua irmã. Quem é que está aqui em cena? Novamente o nosso velho conhecido, o tal amigo sagaz, o Jonadab, que deu o conselho a Amnon para se aproveitar da sua irmã, estava ali para amenizar as más notícias que tinham vindo até Davi. Mas não é só isso. Porque assim o tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que ele forçou a tomar sua irmã. Sabe uma coisa? Quem nos aconselha a tomar más decisões na vida, decisões que nos levam a pecar, ou seja, que nos dá conselhos, que nos ajudam a pecar, os tais desbloqueadores de pecados, sabe uma coisa? Não vão ser eles que vão estar lá para nos ajudar quando nós sofremos as consequências do nosso pecado. Estava lá o Jonadab para safar o Amnon? Não estava. E pior, o Jonadab já sabia do que é que estava para acontecer. Ele sabia que isto era um desastre à espera de acontecer. Porque ele diz: o Absalão já tinha decidido fazer isto, já há muito tempo. Desde o dia em que ele violou a sua irmã, que ele tinha decidido fazer isto. Sabe uma coisa? Há pessoas que nos influenciam. Há influenciadores digitais, como eu já vos falei, que nos dizem: não há problema nenhum em fazer isto. Vais ver, até vai ser bom. Mas quando nós colhermos amargos frutos das nossas decisões que tomamos por causa do seu conselho, eles não vão estar lá para nos ajudar. Quem é que deu um bom conselho? O primeiro desbloqueador de pecado foi Satanás, que disse a Eva. Eva estava com bastantes dificuldades não. Ela nem queria tocar no fruto, que era para não haver problema, não haver o risco sequer de comer. Se não tocasse, muito menos iria comer. Então Satanás vem e dá-lhe a volta. Depois, quando ela colheu os seus amargos frutos, Satanás não estava lá para ajudar, obviamente que não. Estava a esfregar as mãos de contente por ter conseguido levar avante os seus planos. Infelizmente, hoje em dia, há muitas pessoas, e eu sei que pode parecer que o Daniel não consegue passar uma mensagem sem falar disto. Há pessoas que são influenciadores digitais e que influenciam crianças, adolescentes, a tomar aquela que é uma das piores decisões que pode tomar na sua vida, que é o de mutilar o seu corpo, de tomar bloqueadores hormonais. Ou seja, os influenciadores trans, que dizem: isto é maravilhoso, tu vais ver que vai correr tudo bem, olha para mim, estou tão bem resolvido na vida e tal. Mas sabem uma coisa? Essas pessoas que influenciam crianças e adolescentes e jovens a tomar uma das piores decisões que podem tomar na vida, não vão estar lá para apanhar os cacos quando tudo correr mal. Quem está vai ser a família. E há uma rapariga que eu tenho ouvido várias vezes falar, que uma rapariga que ela chama-se Chloe Cole. Que eu até vou escrever aqui para perceber, se quiserem procurar o nome. Acho que é assim, Chloe Cole. Procurem, vale muito a pena. Que tinha 13 anos e começou a tomar, achava que era um menino, e aos 13 anos começou a tomar um bloqueador de hormonal que é dado, por exemplo, aos pedófilos, para castração química. Começou a tomar disso. E aos 15 anos
fez uma dupla mastectomia. Felizmente não avançou para a histerectomia, que é outro procedimento que impossibilita de ter filhos. E ela, algum tempo depois, lá está, pouco tempo depois, percebeu a asneira que tinha feito. Este homem não sei se algum dia chegou a perceber a asneira que tinha feito, mas esta percebeu. E uma coisa importante é que os influenciadores digitais diziam-lhe força, força, é a melhor coisa que podes fazer. Um médico ao qual os pais recorreram disse-lhes: vocês querem ter um filho vivo ou uma filha morta? Ela agora está a tentar reverter todo o processo, tem agora 20 anos, está a processar os médicos que a levaram por aquele caminho, e ela diz: eu nunca vou poder, eu não sei se vou poder ter filhos. E mesmo que possa ter filhos, nunca vou poder amamentá-los. Ou seja, onde é que estão os influenciadores? Isto é só um exemplo. Onde é que estão os influenciadores? As pessoas que desbloquearam esta situação. Lhe disseram força, vai. Não lhes foram capazes de dizer, como diz aquele senhor americano, não foram capazes de dizer a verdade. Disseram-lhe aquilo que elas queriam ouvir. E infelizmente o TikTok tem esse problema, que é, quanto mais uma pessoa vê uma coisa, mais o algoritmo lhe dá daquilo. Porque qual é o objetivo do algoritmo? É manter as pessoas agarradas, pessoas presas, que passem muito tempo naquilo. Então se uma pessoa começa a ver vídeos de um determinado tema, aquilo começa a dar mais, e depois aquilo é a vida deles. Só vem daquilo. E portanto devemos ter muito, muito cuidado. Quem é que vai estar lá do nosso lado quando nós precisarmos deles? Onde é que estavam os amigos do filho pródigo quando ele ficou sem dinheiro? Estavam lá para o ajudar? Precisamos ter amigos que estejam connosco, dê para onde der. Aconteça o que acontecer, sejam capazes de nos ajudar. E é à partida, idealmente, essas pessoas são os nossos familiares. Para os jovens, são os nossos pais, que preocupam-se verdadeiramente com eles e querem o melhor. Não são estas pessoas, não são estes amigos sagazes. Porque estes amigos sagazes querem, às vezes até... Há pessoas que dão conselhos só porque querem ver uma casa arder, querem ver a confusão, não querem ajudar a pessoa. Querem ver, olha, vou-lhe dizer isto, olha, vais ver o que vai acontecer, vai ser mesmo giro de ver. O meu pai conta-me, quando era novo, que havia uma pessoa que tinha alguns problemas mentais, algum atraso, e que as pessoas diziam: olha, vai e faz isto, e pagavam-lhe um copo, e ele bebia aquele copo e ia e fazia coisas que lhe faziam mal à saúde ou que prejudicavam outras pessoas. Porquê? Porque estas pessoas queriam era ver, queriam era rir-se à conta dos outros. Há pessoas assim, infelizmente, e são este tipo de pessoas será que são este tipo de pessoas que estão a influenciar? É porque estão a ver as consequências. Para terminar, ou quase para terminar, por causa disto, o Absalão matou o seu irmão, fugiu, e a seguir o que é que vemos? A partir dali, vemos o Absalão a revoltar-se contra Davi, e vemos aquela guerra civil, onde acontecem coisas terríveis. Davi colhe ainda mais frutos amargos da sua má decisão, do seu pecado com Batseba e com Urias, e uma guerra civil. Muita gente morreu, e tudo isto potenciado para quê? Para que este Amnon, mal aconselhado, teve o que queria. Por um pouco tempo teve o prazer de pecado, mas a consequência foi a sua morte, a ruína da reputação da sua irmã, a ruína da sua família, e uma guerra civil que trouxe muita morte, muita destruição e um grande desgosto a David. Então, algumas conclusões que nós podemos tirar: cuidado com quem é que nos influencia, quem é que nos aconselha, quem são os nossos verdadeiros amigos, se são amigos que nos aproximam de Deus ou são amigos que os tais desbloqueadores de pecados. Quem são os nossos amigos? E será que são amigos que depois estão do nosso lado quando nós precisarmos deles?
Queria deixar-vos com estes pensamentos e que sejamos amigos, bons amigos mesmo, que nenhum de nós seja nem o Amnon nem o Jonadab, porque de facto não é bom ter amigos assim e Deus me livre, literalmente, Deus me livre de algum dia ser um amigo que perante alguém que está hesitante em relação a cometer um pecado ou tomar uma decisão que pode ser ruinosa para a sua vida, eu vá dizer, olha, quase que sou eu que dou um empurrãozinho, olha, vai, força. Será que somos esse tipo de pessoas? Eu não quero ser. E que mesmo com o meu exemplo, porque alguns podem não dizer nada, mas com o seu exemplo potenciam que as pessoas tomem uma decisão ruinosa nas suas vidas. Eu tenho dito várias vezes que ninguém possa dizer com razão, para legitimar um pecado seu, que ninguém possa dizer, o Daniel fez. Mas o Daniel fez, então qual é o problema? Estou com tantos problemas, não se pode fazer isto, mas eu vejo o Daniel a fazer, então qual é o problema? Que ninguém possa dizer isso com razão, nem de mim, nem de cada um de vocês. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que estas lições possam ser de aviso para cada um de nós.